Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. PL das fake news traz incentivos perversos, diz diretor do Google. É isso mesmo. O diretor de Relações Governamentais de Políticas Públicas do Google Brasil, Marcelo Lacerda, fez uma série de críticas ao PL das fake news que deve ser votado na semana que vem. Em entrevista à Folha, ele classificou o projeto como vago e defendeu que a empresa já adota medidas para moderar o conteúdo de ódio. Para Lacerda, o texto também deixa incertezas sobre como será feita a regulação das plataformas e se equivoca ao equiparar o cuidado exigido por mecanismo de buscas ao de redes sociais. O texto continua com muitas incertezas e vago em muitos aspectos. De forma geral, a gente entende que essas incertezas, essa falta de concretude de como aquilo vai se dar na realidade, vai acabar prejudicando o usuário, porque ao invés de combater a desinformação, tem risco de fomentar a desinformação. São vários incentivos perversos que a lei traz para fomentar, na verdade, a desinformação e não combater. O Google defende que o projeto seja debatido em uma comissão especial. Na última quinta-feira, a empresa publicou uma carta aberta criticando o PL das fake news. O deputado Deltan Dallagnol explicou mais sobre o assunto. Assista. Você sabia que o projeto da Câmara contra as fake news estimula as fake news, ou seja, estimula a disseminação de notícias falsas? Peraí, Deltan, como assim? Isso está acontecendo por 3 razões e eu vou ficar esperando a resposta do governo sobre isso. Em primeiro lugar, sites e blogs da imprensa marrom não são alcançados pelo projeto do governo, ainda que grande parte das fake news seja gestada e nasça nesses blogs e sites da mídia marrom, e ainda que essas notícias falsas da mídia marrom circulem muito nas redes sociais. Em segundo lugar, as plataformas das redes sociais vão ser obrigadas a remunerar esses sites e blogs que se auto-intitulam jornalísticos pelo conteúdo que eles produzirem e que circular nas redes sociais, ainda que seja um conteúdo falso. E quanto mais circular, mais vai ter que se pagar. E aqui entra um detalhe importante. O tamanho da remuneração vai ser ampliado porque estudos demonstram que a replicação das notícias falsas pelos usuários é muito maior do que a replicação das notícias verdadeiras. Notícias falsas voam mais rápido e vão mais longe. Por fim, para evitar que as plataformas retirem, derrubem as notícias jornalísticas do ar com o objetivo de não ter que pagar, não ter que remunerar os veículos de comunicação, esse projeto de lei do governo impede que as notícias tenham seu alcance limitado pelas plataformas. Ou seja, as redes sociais não podem derrubar, não podem limitar o alcance. E com isso, os blogs sujos vão ter um salvo-conduto para disseminar suas narrativas mentirosas nas nossas redes sociais. Gente, em conclusão, por mais inacreditável que pareça, sites e blogs que injetam notícias falsas e criminosas na internet e nas redes sociais vão sair fortalecidos com o projeto contra as fake news do governo. E uma última coisa, embora o projeto seja intitulado como uma proposta contra as fake news, ele não trata de desinformação, de fake news, de notícia falsa em lugar nenhum, salvo em um único artigo que prevê um crime específico de desinformação para fins eleitorais. Isso é mais uma razão para a gente ser contra esse projeto que o governo quer impor aos brasileiros e que poderá, no fim, vir a cercear a nossa própria voz. Se você quer entender melhor esse projeto, os perigos dele, esse projeto que vai ser votado na semana que vem na Câmara e que pode afetar você, eu quero convidar você para olhar a minha coluna desta sexta-feira da Gazeta do Povo, em que eu examino vários aspectos dessa proposta que eu tenho estudado bastante ao longo das últimas semanas. E aproveita e assina a Gazeta, que é um veículo que defende a nossa liberdade de expressão. Já outra notícia na tela. Augusto Nunes é condenado por chamar político de cafajeste. É isso mesmo. O processo foi aberto em razão de um texto publicado em uma coluna do jornal em 2021. O jornalista Augusto Nunes foi condenado por injúria e difamação por ter chamado o governador de Rondônia, Marcos Rocha, de cafajeste, e ter afirmado que ele desviou vacinas contra a Covid-19. Nunes recebeu uma pena de 6 meses e 6 dias de prisão, que foi convertida no pagamento de 30 salários mínimos.
O episódio que deu causa ao processo ocorreu em janeiro de 2021, quando foi publicado um texto na então coluna de Nunes no site R7 com o título Cafajeste no Poder e o subtítulo Governo de Rondônia desvia vacinas, frauda relatórios e exporta doentes. Outra matéria na tela. Paula Belmonte, a deputada que sabe o que o PT fez. Em discurso acalorado, a parlamentar declarou que não pode ter medo de dizer fora Lula. A deputada distrital Paula Belmonte, em uma das sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito dos atos de 8 de janeiro na Câmara Legislativa do Distrito Federal, em discurso inflamado, falou sobre verdades. A verdade sobre o GSI. A população precisa de esclarecimento, transparência da verdade. Veja. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade que o atual presidente da República foi condenado 3 instâncias e foi anulado pelo STF. Essa é a verdade. A verdade que eu tenho sim direito de falar fora Lula. A verdade que o povo está esperando a picanha até hoje. Eu fui uma das vice-presidentes da CPI do BNDES, eu sei o que o PT fez. Eu estive junto com Antônio Palocci, com Guilherme Mantega. Eu ouvi o que foi feito deles. E hoje, empresário que deve bilhões para a nossa sociedade está viajando para a China com o presidente. O presidente condenado em 3ª instância. Essa é a verdade. Partidos da esquerda pedindo a suspensão de leniência do pagamento que era tirado do FAT, do Fundo do Trabalhador. Quem defende o trabalhador devia ser contra, porque foi tirado desse dinheiro, porque é esse dinheiro que sustenta o BNDES e que nós temos um prejuízo de quase R$500 bilhão. Agora, fora Lula, eu também falo fora Lula. Não me representa. Torço para o governo dar certo porque eu amo o povo brasileiro, mas eu não posso ter medo de falar fora Lula. Eu não posso ter esse medo. Outra notícia na tela. Moraes determina que Polícia Militar do Distrito Federal informe sobre a saúde de Anderson Torres. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou que a Polícia Militar do Distrito Federal forneça informações sobre a saúde do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e se sua transferência para o hospital penitenciário é necessária. A decisão do magistrado deve ser acatada pela corporação em até 48 horas a partir desta sexta-feira 28. Já informações mais recentes deste sábado, Torres poderá ir para a Papuda. Decisão será do atual secretário de Segurança do DF. Wenderson Souza e Teles, secretário de Estado de Administração Penitenciária, afirmou que soube do despacho por alguns minutos e ainda não recebeu decisão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou a avaliação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal para decidir sobre a transferência do ex-secretário Anderson Torres para um hospital penitenciário do Complexo Penitenciário da Papuda. Torres está preso no 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal após mandato de prisão em ofício determinado por Moraes. A decisão de Moraes ocorreu após a defesa de Torres entrar com habeas corpus pedindo a prisão domiciliar do ex-secretário, alegando um laudo psiquiátrico realizado por um profissional da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O ministro apresentou 2 possibilidades: a permanência de Torres no PMDF com as condições necessárias para garantir a saúde do ex-secretário ou a transferência para a Papuda. A decisão do ministro do Moraes é aguardada com espera pela defesa de Torres, que espera conseguir prisão domiciliar para o ex-secretário. A situação de Torres está sendo seguida de perto pelos meios políticos e jurídicos do país, devido ao seu envolvimento em diversas discussões recentes e sua proximidade com figuras importantes do cenário político. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.